O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Cuidar da casa comum é repousar no Cristo ressuscitado, que recria uma nova humanidade. Prezados padres Paulinho, João Ferreira, irmãos e irmãs, neste momento o padre Claré, que estaria aqui conosco, está celebrando na igreja de São José, onde ele também é colaborador, porque na hora do almoço recebemos a notícia da cunhada do padre Eduardo, Maria de Souza, lá de São José do Triunfo, próximo de Viçosa, falecida, mas uma das vítimas da Covid também. Quando a pessoa é mais próxima de nós, seja uma cunhada, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um amigo que marca muito a nossa vida. Qualquer morte causa dor, seja pelo infarto, pior ainda quando pelo assassinato. E ontem o cônego Geraldo Leocádio lembrava na Rádio Congonhas as duas visitas que ele fez à família da vítima e à família de quem tirou a vida. Pois bem, irmãos e irmãs, celebrar hoje a vigília pascal, que culmina com a Eucaristia, é celebrar a vitória da vida sobre a morte, é celebrar a vitória do amor sobre o ódio, da graça de Deus sobre o pecado. Sim, irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a vida, o amor,
a graça de Deus. Por quê? O Cristo, o mesmo Jesus crucificado, que está aqui simbolizado no círio, palavra que significa a luz do Cristo, assim foi apresentada. E no círio, aqui nós temos a marca dos sinais da crucifixão, na cruz e no cordeiro. Ele é o cordeiro imolado, como cantamos em algumas vezes, cujo sacrifício foi consumado no madeiro. Por isso é que a morte não tem a última palavra. A última palavra é da vida. E se há 6 anos, pela Rádio Congonhas, o Padre Paulinho, que tem a responsabilidade de estar na rádio ou dirigir o programa Aos Pés do Bom Jesus aos sábados, há 6 anos, ele passa aquele sermão do nosso irmão Cônego Antônio Eustáquio. Eu estava ouvindo também o último sermão dele aqui em Congonhas e nas Semanas Santas, das quais ele participava, e sempre era chamado para pregar estes sermões em vários lugares. Mariana, Entre Rios, Ouro Preto, Itabirito, e aqui em Congonhas também, Ouro Branco. E neste sermão que eu ouvia hoje também pela Rádio Congonhas, nós escutávamos, parecendo ainda ser a sexta-feira deste ano, quando ele pedia aos pais, mães, jovens, crianças, idosos, aos padres, autoridades civis, religiosas, militares, que abrissem os seus corações para acolher o Cristo crucificado, mas que ressuscitou e já está vivo no meio de nós. E se nós, de fato, acolhemos Jesus Cristo, mesmo sofrendo com a dor, com as doenças, com as perseguições que muita gente sofre, com as injustiças, com a exploração, mesmo sofrendo com as mazelas humanas, acreditando no Cristo ressuscitado, nós não nos deixamos abater, nós firmamos a nossa fé. E firmar esta fé, daqui a pouco vamos renovar as promessas do batismo, é dizer com a vida, não ao pecado, não àquilo que causa divisão, não ao demônio, que é o autor e princípio do pecado. Estamos terminando o Tríduo Pascal, uma única celebração, que começou na Quinta-feira Santa, estendeu-se, continuou com a Sexta-feira da Paixão, com a adoração da cruz e a solene ação litúrgica, ontem às 15 horas, e agora culminando com a vigília. Vigília, nesta noite, que é a mais importante do ano, e que, para os ateus, cristãos, católicos, evangélicos, a história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois do Cristo, e o calendário que nos rege, que foi também organizado pelo Papa Gregório o Grande, mostra que tudo gira e todas as outras datas derivam da Páscoa. Podem notar que a Páscoa não é uma data fixa, ela vai de acordo com as voltas que a Terra dá em volta do Sol. E quando é lua cheia, aí sim é a celebração da Páscoa, da vida nova. Pois bem, irmãos e irmãs, há pouco lembramos a importância do fogo na nossa vida, embora hoje, diferente dos outros anos, não tivemos a cerimônia fora da igreja, mas para acender o círio pascal tínhamos que ter o fogo, e por isso foi preparado um pequeno fogo, que significa, acima de tudo, significa vida, significa um princípio ativo, uma materialidade, uma espiritualidade, uma purificação, como o fogo das queimadas, quando feitas com equilíbrio, o fogo do crisol, que purifica os metais, que se tornam mais preciosos depois que passam por este fogo.
Fogo também significa amor, significa paixão. E a paixão, o amor do Cristo por nós, supera quaisquer amores, qualquer paixão. Porque é uma paixão que o leva a entregar a sua vida por nós. Do fogo nós temos a luz que está aqui. Força fecundante, condição indispensável para que haja vida. Tanto que quando uma criança nasce, como que nós falamos? A mulher deu a luz, entregou aquela criança para a luz. Quando a pessoa morre, a gente pede a luz de Deus, brilhe para esta pessoa, a luz eterna, que a luz perpétua ilumina. Então a luz que brilha, vem brilhar em meio às nossas trevas. E o principal símbolo está aqui ao lado da mesa da palavra, o círio pascal. Luz e fogo, simbolizando Cristo ressuscitado, vencedor das trevas e da morte. Por isso, os cravos, o Senhor da história, os algarismos, o ano 2021, o princípio e o fim, está aqui, A e Z no português, alfa e ômega no grego. Ele é o sol que não tem ocaso, ou seja, não tem fim. Na Páscoa, tudo renasce. Terceiro elemento da vigília pascal será daqui a pouco a água. Água que simboliza vida e, ao mesmo tempo, a eficácia do sangue redentor de Cristo. Porque a água lava, o sangue redentor de Cristo vem nos purificar de todo pecado. E o terceiro elemento, o quarto elemento da vigília pascal, a liturgia da palavra, que nas igrejas como em Mariana, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus e outras, em tempos, entre aspas, normais, as equipes de liturgia faziam questão de proclamar as 8 leituras, as 7 do Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, a outra, 8ª, Paulo aos Romanos, o Evangelho. Mas o mais importante, a palavra de Deus que nós acabamos de escutar, do Gênesis, lembrando da criação, o Êxodo, a libertação para uma vida nova. A carta de Paulo aos Romanos, trazendo-nos a importância de morrermos para o pecado e no batismo nós podermos então ressurgir para uma vida nova. Por isso hoje as promessas do batismo, quando vamos invocar também aquelas pessoas que aqui na terra, mesmo tendo caído também no pecado, tendo tido quedas, puderam também perseverar no batismo, santos e santas, que são também modelos para nós. E o Evangelho, nós tivemos hoje o Salmo, 2 vezes, várias vezes, proclamando aleluia, aleluia, palavra que significa louvai o Senhor Deus, o Senhor excelso, com a voz, com vivas, com cânticos, com sinos, mas principalmente com atitudes, com a vida. Pois bem, neste aleluia, no ano B, o Evangelho de Marcos, que nós acabamos de escutar, nós temos a coragem das mulheres. Coragem, ousadia, porque se o Império Romano, representado por Pilatos, influenciado pelas autoridades judaicas, crucificaram Jesus Cristo, para os judeus tudo tinha que ter sido feito às pressas, porque o sábado era o dia então de comemorar essa Páscoa que ouvimos, cujo relato ouvimos do livro do Êxodo, através do banquete, da ceia, dos comensais, dos cordeiros, tudo devia estar preparado, e depois, como era o costume daquela época, aqueles que eram crucificados ficavam como às vezes vários dias nas cruzes, para servir de exemplos para os outros. Com Jesus foi o contrário, porque eles não queriam que nada maculasse, manchasse a Páscoa deles. E aí
o Filho de Deus dá a resposta. O Pai, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o único Deus, dão a resposta para os poderes déspotas, ardilosos, covardes, omissos, que se acham poderosos, mas são mais fracos do que qualquer pessoa humilde e simples que confia em Deus e passa neste mundo pelo anonimato, mas são percebidas por Deus, que lhes dá a graça e a força para superar tudo. Pois bem, irmãos e irmãs, o Cristo ressuscitou. E aquelas mulheres que estavam indo visitar um cadáver, elas têm o primeiro anúncio dos anjos, que perguntam: a quem procurais? Se no Jardim das Oliveiras Jesus pergunta aos soldados: a quem procurais? Eles: a Jesus Nazareno. Ali Jesus está presente, ele diz: sou eu, por 3 vezes. Agora os anjos perguntam para as mulheres: a quem procurais? Elas é que vão dizer: o nosso Senhor, o Jesus, o Cristo. Eles vão dizer: ele não está aqui. Mas aonde que ele está? Eles pedem para que elas caminhem até a Galileia onde tudo recomeçou. E aí permito-me lembrar os 3 pontos que o Papa Francisco, na Vigília Pascal, já celebrada hoje, 6 horas de diferença, eu e o Padre João pudemos acompanhar também por volta das 3 horas da tarde, aqui no Brasil, horário, ele dizendo das mulheres que encontraram um túmulo vazio, cheios de medo, mas maravilhadas. Elas são exortadas a não ficar assustadas, porque Jesus não estava morto mais, estava vivo. Ir para a Galileia, para encontrar o Cristo que nos precede, onde tudo começou, onde ele chamou os discípulos para serem seus primeiros apóstolos, onde expulsou ali em Cafarnaum o primeiro que estava possuído pelo demônio, curou a sogra de Pedro, onde começou a viver e a mostrar o seu reino de amor, de justiça e de paz. E nessa homilia o Papa coloca 3 pontos do anúncio pascal. O primeiro é esse: recomeço. Se nós somos tão atingidos pela pandemia, e junto com a pandemia tantas outras coisas que fazem as pessoas sofrer, ou sofrerem, como o desemprego, a fome, a miséria, e tantas outras mazelas e sofrimentos, dores e angústias, recomeçar. Recomeçar porque ele ressuscitou e nos precede, está antes de nós, para mostrar que a morte, a dor, o sofrimento não vão prevalecer. Por isso, nunca percamos a esperança. O segundo anúncio pascal, a volta para a Galileia, significa percorrer caminhos novos, não ficar nas mesmas atitudes, nos mesmos hábitos, não ter apenas aquela fé infantil ou que nos faz recordar, até mesmo quando vimos as igrejas ou as procissões da Semana Santa, como se o Cristo estivesse no passado, mas é começar em cada momento, em cada hora, em cada dia, porque ele continua conosco. E aqui o Papa lembra que novamente a gente precisa se deixar surpreender pelas maravilhas do Cristo ressuscitado. Se nós não conseguimos nos surpreender por essas maravilhas de que o Cristo está vivo, ainda estamos presos ao pecado, à morte. Por fim, o terceiro anúncio da Páscoa na volta para a Galileia, ir aos confins, lugares mais distantes, além fronteiras, como o Papa lembra, não só geograficamente. As Galileias de hoje, que começam aí na sua casa, irmãos e irmãs que estão assistindo através das redes sociais, o jeito de tratar seu marido, sua esposa, seus filhos, o jeito de acordar de manhã, o jeito de colocar a refeição à mesa, de lavar uma roupa, aquilo que o Papa Francisco chama no Evangelium Gaudium, alegrai-vos, exultai, ser santos aos pés da porta, viver cada coisa com simplicidade,
mas como se fosse inédita, viva. Então, Jesus ressuscitado, ele nos ama, nos visita. E o Papa terminava dizendo assim: se na nossa noite ainda tem angústia, tem dor, sofrimento, ansiedade, medo, não percamos a chama da esperança, porque ele vive, está no meio de nós e quer viver através de nós também. Por isso, queridos irmãos e irmãs, antes da renovação das promessas do nosso batismo, que nos fazem dizer não ao pecado e professar afirmativamente a nossa fé, pensemos por alguns instantes como fazer para voltar, recomeçar, nos surpreender e testemunhar esta fé no nosso dia a dia. Como temos vivido em nossas Galileias? Pensemos por alguns instantes.